O dia de trabalho da CPI das fake news foi bastante intenso. O presidente da comissão, deputado Caio França, do PSB, convocou 3 sessões extraordinárias da comissão. Na primeira etapa da reunião, os deputados puderam apreciar 16 itens da pauta, no qual os membros da comissão fizeram convites para empresas de redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Twitter, entre outros. Foram feitos também convites a deputados federais e assessores parlamentares. Requerimento 2 requer nos termos regimentais sejam convidados representantes das redes sociais e aplicativos de comunicação, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, para que compareçam a esta CPI na finalidade de explanarem sobre como o problema das fake news vem sendo tratado por essas plataformas digitais e quais medidas estão sendo adotadas para combater a disseminação de notícias falsas. Requer nos termos regimentais que seja requisitado junto ao Facebook um relatório contendo 1. Qualificação civil do usuário ou da conta comercial. 2. Nome utilizado como identificador na página da rede social. 3. Informações encontradas que motivaram a retirada da página da rede social. 4. Histórico dos metadados contendo o horário completo com fuso horário dos acessos e os endereços IPs utilizados por estes usuários com a porta lógica. 5. Conteúdo disponível na conta relacionada às eleições de 2018 no estado de São Paulo. A respeito das 196 páginas e 87 contas de usuários que foram apagadas ou suspensas de suas redes sociais em julho de 2018, por iniciativa unilateral da empresa, com o objetivo de auxiliar na investigação desta CPI durante o processo eleitoral de 2018. Na segunda sessão, os parlamentares ouviram e puderam esclarecer dúvidas com um especialista convidado, o advogado Maurício Januzzi, que falou sobre o conceito de fake news com relação aos crimes contra a honra. O Dr. Januzzi esclareceu que o crime de fake news só existe por enquanto na legislação eleitoral. Porém, no Código Penal, a imputação se dá por meio de crimes contra a honra. Já há uma previsão legal, e isso que é importante, de criminalização de fake news. Né? Ou seja, fake news é crime. E aonde está previsto esta criminalização das fake news? Num contexto que nós chamamos de um contexto eleitoral. A Lei 13.834 de 2019, né, ela inseriu o artigo 326, letra A, no Código Eleitoral Brasileiro, cujo texto legal, cuja tipificação do crime das fake news é a seguinte, artigo 326, letra A. Dar causa à instauração de uma investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de um crime ou de um ato infracional de que sabe inocente, com a finalidade eleitoral. Ou seja, esse artigo 326-A foi incluído por essa Lei 13.834 de 2019 no nosso Código Eleitoral Brasileiro. O senhor falou da criminalização, da disseminação de notícias. A minha pergunta é o seguinte, a disseminação e a produção, que são coisas distintas, de notícias falsas podem ser considerados crime ou são crimes. Do ponto de vista jurídico, nos campos penal e eleitoral, quais consequências podem ser elencadas pelo senhor para candidatos que, 1. Se beneficiaram, ou seja, ganharam a disputa eleitoral com disparo de fake news. 2. Tenham desequilibrado a disputa, mesmo sem vencer as eleições. Produziram e disseminaram as notícias falsas contra opositores. O Código Eleitoral ele trouxe como preocupação que esta fake news, né, como uma fake news não propriamente dita, mas uma denunciação caluniosa fake news, e a sua propagação fosse decisiva para que aquele candidato, ou às vezes não é o próprio candidato, às vezes é alguém que tenha afeições por aquele candidato, que é um entusiasta daquele candidato, possa fazer
isso em nome dele, pratique este crime. Na terceira etapa dos trabalhos, os membros da CPI das fake news receberam um especialista em proteção de dados e direito digital, professor Dr. Marcelo Xavier de Freitas Crespo, que tratou do tema da CPI, sob a ótica de sua especialidade. Dr. Marcelo chamou a atenção das implicações que o vigilantismo nas redes sociais pode ter na vida das pessoas. O vigilantismo ele vai ser aumentado, eventualmente, sem qualquer ganho social. A gente tem vários exemplos penais para mostrar que não é apenas a legislação penal existir que faz com que os crimes sejam diminuídos. E isso nós podemos voltar à década de 90, quando houve a edição da Lei dos Crimes Hediondos, e da década de 90 para cá esses crimes só aumentaram, nunca diminuíram. E foi uma legislação bastante mais dura com relação a esse tipo de crimes. Eu estou entendendo, e eu estou vivendo esse processo junto com os meus colegas, que existem financiadores do dinheiro, a partir de dinheiro público, a gente vê aí parlamentares envolvidos, de dinheiro privado, a gente viu no inquérito do STF falar de financiadores, etc., que injetam dinheiro num estado permanente de construir ou destruir reputações para as eleições, e isso não passa pelo crivo da Justiça Eleitoral, pela fiscalização. Nesta primeira fase da CPI, os parlamentares definiram por receber convidados para conceituar o que são fake news e quais as consequências jurídicas a quem cria e a quem dissemina informação falsa. Essas oitivas seguem na agenda das próximas reuniões da CPI. Na próxima sessão extraordinária, os convidados são o professor doutor Paulo Hortelado e o professor doutor Wilson Gomes. Ambos os convidados vão tratar das fake news sob o aspecto social e da privacidade.